Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Graças damos a Deus por mais uma vez, por esta oportunidade que Deus nos trouxe até aqui. Foi-nos concedido nesta noite, o pastor viajou e ele passou essa incumbência para mim no primeiro comentário deste ano de 2023. Não tivemos escola bíblica dominical no domingo e ele achou por bem que o comentário fosse ministrado na terça-feira e coube a mim esta tarefa. E desde já quero aqui avisar os irmãos. Quem é aluno da escola dominical aqui? Sede congregações, levante a mão. Graças a Deus temos muitos alunos, né? E quem não é aluno da escola dominical vai assistir a escola bíblica dominical também, né? Graças a Deus. E aqueles que desejam comprar a sua revista, a revista acabou de chegar. Ali a revista, sei que quase ninguém tem ainda, né? Que agora que veio ali para a secretaria, mas ali tem revista aqueles que queiram seguir o comentário desta noite. E para seguir, praticamente quase ninguém tem revista, a nossa leitura desta noite, ela se encontra baseada no livro de 2 Crônica, abra suas Bíblias, no livro de 2 Crônica, capítulo 7, de 12 a 15, no livro do profeta Ageu, capítulo 2, de 5 a 9. Nós vamos ler dois livros nesta noite. 2 Crônica, capítulo 7, 12 a 15, e Ageu 2, 5 a 9. E muitas das pessoas não sabem nem do que se trata o ensino, né, dessa revista, deste trimestre. Aqui está a nossa lição bíblica, que traz aqui como assunto: aviva a tua obra, né? Deus proclamando ao povo um avivamento, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento, ao poder de Deus. Amém? Então vamos fazer parte deste trabalho. Então a nossa lição dessa noite, vamos fazer conforme na escola bíblica dominical, né? Estamos dentro do tempo. Então a lição de número 1 traz como título, o avivamento espiritual. O texto árabe diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. 2 Crônica 7,14. Verdade prática: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se aos seus caminhos, seus maus caminhos, são atitudes que procedem do avivamento espiritual. E a nossa leitura, 2 Crônica 7, 12, 15, diz assim: e o Senhor apareceu de novo a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus, e não haver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Agora estão abertos meus olhos e atento meus ouvidos à oração neste lugar. Ageu 2, versículo 5 a 9. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Podem aceitar. Graças a Deus. Então nós tratamos aqui deste avivamento, desta parcela que Deus deixou para nós, que nós sabemos que diante de Deus
É a nossa obrigação ser humilde na sua presença. Não cabe outra obrigação para o ser humano ele ter a humildade diante de Deus. Aquela pessoa que não se humilha diante de Deus, de forma alguma vai alcançar algo de nível espiritual que venha satisfazer o coração de Deus. Então nós vemos aqui, pelo texto, pelo texto claro que diz aqui, né? Da clama por humilhação diante de Deus, oração e conversão é o que eu preciso. E o que acontece é que, quando Salomão ele edificou o templo, construiu o templo, que era um desejo de todo o povo hebreu daquela época, quando Salomão construiu o templo, ele se alegrou. E nós encontramos na Bíblia uma das mais lindas orações, foi a oração de Salomão, quando ele edificou o templo. Ele orou a Deus, apresentou o povo de Israel diante de Deus, confessou o pecado do povo de Israel diante de Deus para que ele perdoasse as suas faltas, para que ele pudesse abençoar aquela nação, que Salomão sabia da dificuldade, muitas das vezes, da desobediência do povo e da fraqueza de uma nação. Ele apresentou o povo a Deus. E Deus disse a Salomão, disse a Salomão, quando ele estava orando, Deus disse a ele, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqueles que são crentes, aqueles que acreditam em Deus, se humilhar e buscar a minha face, quer dizer, se converter, orar, pedir a Deus, se buscar a minha face, se converter nos seus bons caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Não vai haver dificuldade. Mas que isso pudesse acontecer, o povo se converter diante de Deus. Muitas das vezes as pessoas querem bênçãos de Deus, mas não busca Deus, não busca a face de Deus, não ora, não se humilha na presença de Deus, as coisas não vão bem, ele quer culpar muitas das vezes outras pessoas, nunca ele leva a culpa para si, mas a palavra de Deus diz que se nós se humilhar, ele vai sarar a nossa terra, quer dizer, ele vai nos abençoar. E o povo todas as vezes são ingratos para com Deus, recebe o ensino e rejeita o ensino. E o que é necessário é que nós temos que aceitar o ensino da parte de Deus, que só assim Ele vai nos abençoar. Então, quando as coisas muitas das vezes não vai bem para nós, não culpa os outros, não culpa porque Deus não está te ouvindo, é porque você não está buscando Deus da maneira correta, amém? Então, que a nossa introdução diz aqui, esse fenômeno aqui, neste trimestre, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento e o desenvolvimento em um cumprimento da missão integral da igreja. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo, procurando o Evangelho de Jesus a cada criatura, assim constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Isso indica que nós temos que ter a chama do verdadeiro Pentecoste na nossa vida. Se nós não tiver a chama do verdadeiro Pentecoste em nossas vidas, dificilmente nós vamos vencer as dificuldades. Nós sabemos que a dificuldade vem, a tribulação vem, mas nós temos que estar firmes no Senhor, que esse Espírito possa habitar em nós, para que nós possamos confessar Jesus em nossa vida, para que o povo possa ver em nós que somos verdadeiramente servos de Deus, e assim teremos uma nação abençoada, uma igreja abençoada, e nós precisamos que Deus habite em nós. E nos dias atuais, mais do que nunca, tem-se a impressão de ter uma frente fria, que muitas das vezes tem tomado conta das igrejas. Nos dias atuais é a realidade da vida. Nós percebemos que uma frente fria parece que está parando todas as igrejas evangélicas no Brasil, porque eu não sei em outro país, mas a gente observa que a frente fria está passando. Não vamos falar de ninguém, não, vamos falar de mim. Vocês não vão voltar desse tempo atrás, 20, 30 anos atrás, para vocês verem que nós já mudamos. Nós já mudamos, E muitas das vezes nós não mudamos para melhor, não, nós mudamos para pior.
família que está no nosso meio. Quantas e quantas vezes, aqui quando no meu tempo de jovem, eu tenho seus 40 anos, vou dar 40 anos atrás, né? Tinha aquelas vigílias nas congregações da roça, mas eu muita gente. E muitas das vezes eu estava muita gente, muito tempo de pé, e passava a noite toda em oração, na congregação. Vocês já viram isso acontecer? Acabou. Então existem frente espirituais que está passando. Você pode observar mesmo na igreja. Culto de oração. Muitas das vezes, em poucas pessoas, culto de oração e de ensino. Mas quando se diz uma festa, uma festa programada, aparece muita gente. Mas na hora de orar, de buscar a paz de Deus, o povo é pouco. E aqui, Deus tem falado a Salomão que o povo tem que clamar o nome dele, tem que se converter dos seus maus caminhos. E vocês podem observar que, em vez de converter dos seus maus caminhos, nós estamos muitas vezes em maus caminhos. Muitas das vezes nós deixamos bons costumes. No dia de hoje da modernidade, a modernidade muitas das vezes ela nos puxa para trás, porque as coisas ficam modernas. Então, o que ficou no passado é coisa ultrapassada. E não precisa mesmo, Quer dizer, nós estamos levando para a modernidade, a santidade está ficando para trás. E o movimento espiritual tem diminuído no nosso meio. Vocês observam muito bem que as igrejas evangélicas, principalmente a Assembleia de Deus, ela era considerada uma igreja movimento. Estava olhando aqui, o povo passava lá na sala, estava estudando as falas da igreja. O povo dizia que a pior coisa era morar perto da Assembleia de Deus, que à noite não teria nem como assistir televisão, porque a oração era tão alta que o povo muitas vezes o movimento era grande, que era chamado a igreja movimento. Vocês já observou que hoje nenhum colega do banco estudou orar? A gente já ora baixinho, já ora baixinho para o povo ouvir, e se ele chama a frente fria, que está passando no meio da igreja. Você já observou que pouca gente tem água cristã? Eu tenho. Só que a família diz que se a água não tem água cristã, está lá em casa. O povo muitas das vezes deixou de trazer água cristã para a igreja. E quando cantava os hinos da harpa, era um hino congregacional, toda a igreja cantava junto os hinos da harpa. Hoje aqui a pessoa canta sozinho o hino da harpa. Quando ele se perde, a igreja está parada, Então nós mudou, mas nós não mudou para melhor não, nós mudou muitas das vezes para pior. A conversão de alma muitas das vezes era mais também. Fazer festa, Deus faz com mais aqui, pastor de Deus, outros mais aqui. E aqueles movimentos vão fazer festa, a multidão de pessoas que aceitar Jesus como Salvador. Na hora do Pentecostes, a oração pela manhã, era ler muito de sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu já vi mais de 100 pessoas, mesmo no Chibara, mais de 100 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. E vocês podem observar nos dias de hoje a coisa que nós estamos vivendo. Os pregadores do governo nem têm coragem de chamar o povo a receber o batismo, porque a hora não recebe. Então eles nem chamam aqui na frente mais para receber o batismo, porque eles sabem que não vai receber. Ora, que muitas vezes, ora, ninguém recebe. Isso aí é frente fria que está acontecendo no nosso meio. E muitas das vezes a gente tem que buscar mais a Deus. E o pior de tudo é quando vem um avivamento espiritual, sempre há uma crise, uma dificuldade, a tribulação, a perseguição é que surge um avivamento espiritual. E se for observar bem, nós estamos vivendo num paraíso, Estamos vivendo um paraíso, então o que acontece? Nós acabamos se acomodando. Quando as coisas estão tão bem, não precisa de Deus. Quando a tua despesa está cheia, tem muito dinheiro, orar para quê? Se tem tudo na vida. Mas quando muitas das vezes a pobreza bate na porta, aí você clama com o seu corpo da parte de Deus. Aí você lembra que é um Deus. Tanto é que a própria palavra de Deus, ela diz que Deus se agrada mais de uma casa onde há um velório, do que uma casa onde há banquete. Porque muitas das vezes na casa onde há um velório, o povo está clamando por Deus e está com a mente voltada para Deus. Mas na casa onde há banquete, o povo nem se lembra de Deus. Então é por isso que Deus muitas vezes chama nós a ter um cuidado para que possamos alcançar o objetivo desta terra. O que é um avivamento espiritual? Avivamento espiritual
Deus fez o homem, Deus fez o homem espiritual. Ele era um homem que conhecia Deus, mas por causa do seu pecado, por causa das suas faltas, das suas negligências, ele abandonou a Deus e perdeu aquele convívio espiritual que tinha com Deus. Então, o que é um avivamento espiritual de uma forma mais fácil? É voltar ao começo, voltar ao primeiro aprendizado, que você possa ter aquela chama, quando você aceita Jesus como Salvador, você vai dizer que ele fica alegre, fica feliz, tem vontade de vir à igreja, faz propósito com Deus, né? Isso aí é um avivamento que ele recebe, mas com o passar do tempo ele vai atacando essa chama. No começo do ano a gente até vai avivado. Todo mundo no começo do ano ele faz um projeto de vida. Decide, eu vou para a igreja, vou mudar a minha vida, eu vou para a igreja, eu vou perder pouco culto, não vou faltar os grupos de ensino, e eu vou para a escola bíblica dominical, eu estou falando uma coisa e recebe. Há muitos anos eu peço revista da escola dominical. Geralmente no primeiro trimestre do ano você pode sempre pedir mais revista, porque as revistas sempre faltam. O povo vai, eu não vou para a escola dominical, então eu penso que não, a revista não deu. Aí você pede mais revista, porque as revistas não deu, no segundo trimestre ela já perde na secretaria. Você já perdeu o propósito para com Deus que vinha na escola dominical. Então assim acontece. Então avivamento é voltar ao passado. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é a intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade, de uma nação. E é mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Então, esse avivamento ele tem que achar espaço na nossa vida. Deus é que age na nossa vida. Não é muitas das vezes um creio, um irmão, qualquer, um líder de departamento que vai fazer um movimento espiritual. O movimento espiritual ele depende de Deus. Ele depende de um espaço na nossa vida. Ele depende de um espaço no nosso coração. De uma pessoa, de um grupo, quer dizer, de uma comunidade, de uma igreja, de uma cidade, depende de quem exercendo ali os destinos daquele município, daquela cidade, ou de uma nação. Nós observamos muito bem quando se fala de uma nação, você volta para o livro de Reis. Quando um rei ele era temente a Deus, ele buscava a Deus de verdade, a sua nação era abençoada. Deus ouviu o pedido do rei, que ele clamava a Deus por misericórdia, apresentava a sua nação a Deus, e Deus abençoava, e muitas das vezes havia avivamento espiritual no meio daquela comunidade, daquele país. Mas quando era alguém que não era voltado para Deus, o país, o Estado, a nação caía em decadência, porque a palavra de Deus diz que bendita é a nação, os judeus é o Senhor. Então não tem uma nação abençoada se Deus não for o Senhor daquela nação. Quando Deus é o Senhor daquela nação, daquela cidade, aí então há avivamento espiritual, porque o nome de Deus está sendo divulgado e o nome de Deus está sendo valorizado e buscado para o bem daquela nação. Amém? Vamos aqui um pouco mais relacionado, né? A pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para um avivamento. Crise, né? E essa crise está na sequência da oração de Salomão. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não haver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se vier a peste, aqui a crise está delineada entre três partes. Entretanto, ela também pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então a Bíblia está dizendo aqui que o avivamento ele pode surgir através de uma crise. A Bíblia está falando, quando está tudo bem, não precisa-se de Deus. Em primeiro lugar, nós vimos aqui. Vamos tirar por base que
exemplo de Samuel. Quando Samuel assumiu o rei ali do povo hebreu, tinha ali o sacerdote Eli. Mas o sacerdote Eli, ele não se cuidou, ele deixou que o povo, a nação israelita, caísse em idolatria. Seus filhos tomaram conta do sacerdócio praticamente, e o pecado gerou tremendamente naquele país, e o país caiu em derrota. Veio guerra, prenderam todas as batalhas, aí Deus levantou Samuel dentro do povo, porque Deus sempre tem os seus escolhidos. E a história diz que Samuel chamou o povo ao arrependimento, a humilhar-se diante de Deus, apresentou o povo a Deus, e diz a história que no tempo de Samuel houve um grande avivamento naquela terra, porque se voltou para Deus. Nós vimos também Moisés, quando Deus tirou Israel do Egito, eles também não conheciam mais o verdadeiro Deus. Tinha passado lá muitos anos no Egito e perderam a credencial de verdadeiramente servidor do povo, do Deus de Israel. Mas quando, para ganhar tempo, quando trouxeram eles para a terra prometida, 3 meses depois que saiu do Egito, a história diz que Moisés subiu ao monte Sinai e lá teve um encontro com Deus. E lá Deus deu a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. E diz a história que a presença de Deus, quando Moisés desceu do monte, ele foi tamanha que trovões, relâmpagos, estremeceu toda aquela região do pé daquele monte, e que o povo sentiu temor por causa da presença de Deus. O poder de Deus foi tão grande naquele lugar, aquele avivamento, demonstração de poder de Deus foi tamanho, que o povo de Israel não quiseram nem fazer parte. Disse Moisés não fala com Deus, e ele vem e fala conosco, né? E você vem e fala porque nós não suportamos a presença de Deus. Então isso o que acontece? Precisa de haver dificuldade para haver um despertamento. Outro exemplo importante, na época do rei Josias, o reinado de Israel também estava em decadência, em idolatria total. Tudo estava passando o limite, mas Deus levantou o rei Josias. E diz a história que ele quebrou os altares, né, que eram oferecidos a outros deuses. Quebrou tudo. Novamente, purificou o templo que Salomão havia construído, porque estava deixado lá pela imundícia, deixado tudo para trás e ninguém se envolvia mais com a palavra de Deus. O rei Josias clamou o povo a voltar-se para Deus. Tanto é que eles foram fazer a faxina, a reforma no templo, né? Vamos dar uma ajeitada aqui, vamos novamente ajeitar o nosso templo, porque a casa está abandonada. E diz a história que quando eles estavam fazendo a limpeza, a reforma do templo, o que eles acharam? Eles acharam o livro da lei, né? Vocês imaginam que o povo estava tão voltado para Deus que até o livro da lei tinha sumido, eles não sabiam onde se encontrava. Então quer dizer, tinha abandonado totalmente a Deus. Quando eles estavam fazendo a faxina, a reforma, quando eles acharam, morreram, eles sabiam. Olha, nós achamos o livro da lei. E diz a história que houve uma alegria tremenda no meio daquele povo, que eles disseram, Deus fez presente. E o rei Josias ordenou que o livro fosse lido todos os dias para aquele povo. Era de dia, era de noite, para que eles pudessem aprender, porque já havia esquecido tudo aquilo que era da parte de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes nós temos a nossa Bíblia, mas nós não estudaremos, era para ficar da mesma forma que estava lá no tempo da casa do rei Josias. Você tem uma Bíblia, mas né? Não sabe o que se passa na tua vida. E muitas das vezes vai abandonando quando você pensar que não, você está longe de Deus e não está sabendo. Talvez você ache que está perto de Deus, mas está tão longe de Deus porque a tua palavra, o livro da lei, já está perdido lá na sua casa, lá no teu armário, no teu guarda-roupa, e você muitas das vezes não sabe onde se encontra. Então, o avivamento é esse, ele depende de tudo, né? E aqui nós encontramos qual foi o avivamento da história que teve, no tempo de Jesus, né? O avivamento no tempo de Jesus, ele veio também em uma época que estava a crise tremenda. A palavra de Deus não estava no mundo daquela época, já tinha parece 400 anos que não se ouvia mais a palavra de Deus. Havia uma escuridão tremenda. Se alguém falasse por Deus, não era Deus que estava falando. E Jesus veio nessa época que o povo estava carente da palavra. E Jesus veio e fazendo um avivamento de palavra, em milagre, em cura, tudo Jesus fez. E o nome de Jesus foi glorificado por quê? Porque tinha a
dos maiores avivamentos que nós encontramos na história foi no tempo de Jesus. E este avivamento veio até nós, porque ele fez uma promessa, né? Na sua volta para o céu, ele falou que para os discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão ficar lá, vocês vão ficar orando. Não importa qual um dia, 2 dias, 10 dias, 40 dias, 50 dias, importa que vocês fiquem buscando, porque meu Pai vai mandar o Espírito Santo que vai ficar com vocês. E nós sabemos que o Espírito Santo habitou no meio daquele povo, e foi grande o avivamento no meio daquele povo. E aquele avivamento, ele estendeu a nós. Nós fazemos parte desse povo. Vocês observam quando Jesus está orando para o discípulo daquela época, a respeito da proteção de Deus para com eles, Jesus disse em sua oração: Pai, eu peço a Ti que eu não esqueça esse encontro. Eu também quero te pedir por aqueles que ainda não te viram, aqueles que ainda vão nascer, que ainda vão vir neste mundo e vão crer em mim. Eu quero que o Senhor me abençoe a eles da mesma forma que essa pessoa desse que aqui se encontra. Então essa foi a oração de Jesus. Eu quero que esse Senhor abençoe, que traz avivamento, que traz conhecimento, aqueles que ainda vão nascer, mas que também tem a sua proteção. E nós estamos aqui, se nos colocar na presença de Deus, Ele trará um avivamento nas nossas vidas. Amém? A crise que ele se refere aqui a crise está alienada em termos climáticos. Entretanto, ela pode ser moral, política e econômica. Crise. Vamos passar agora para os nossos dias. Nós sabemos que nós vivemos em crise muitas das vezes. Crise moral, política, econômica. Isso tem afetado muitas das vezes o nosso país. A crise moral. Nós sabemos que a crise moral é das várias coisas que nós podemos ter no nosso mundo. Nós temos uma crise moral tamanha que muitas das vezes nós já estamos vivendo por ela. Nós já não temos domínio de falar contra a imoralidade. Porque muitas das vezes, for falar contra a imoralidade, você já está transmitindo a lei e você está cometendo um crime. Isso é crise moral. A Bíblia determina a forma que tem que falar. Mas nos dias de hoje, já amordaça muitas das vezes os pastores. Muitas das vezes eles não estão pregando mais a palavra da forma que conforme tem que ser pregada. Por quê? Porque muitas vezes da forma que fala já comete um crime. Você já não está podendo falar mais daquilo que é errado. Assistindo esse teste de uma entrevista com o pastor Cláudio Duarte, e ele estava numa entrevista e o povo perguntando. Aí perguntou a ele se ele era contra o casamento do mesmo sexo. Ele falou que era contra. Não era ele que era contra, porque ele é seguido pela palavra de Deus, ele é um observador da palavra de Deus, e a palavra de Deus muitas vezes condena. Então eu não sou de acordo com o que a palavra de Deus condena. Aí o repórter perguntou: mas você não acha que você está errado de pensar que não pode? Quer dizer, está proibido até de pensar que não pode. Diz que ele já estava errando porque ele estava pensando que não pode. Quer dizer, é obrigado a conformar com o que eles estão dizendo. Aí perguntaram a ele: e você é a favor do aborto? Ele disse: eu sou contra o aborto, porque quem fez a lei do aborto, ele está vivo. Se tivesse aborto na época, ele tinha morrido. Não estava fazendo a lei contra o aborto nos dias de hoje, né? Ele disse: então eu sou contra, porque quem fez o aborto está vivo. A lei do aborto está viva. Hoje eles querem descer de pela abaixo, porque isso chama-se crise moral. Porque você não está podendo falar aquilo que você quer. Então isso é crise moral, né? É crise política, porque são eles que fazem a lei. Então coloca a mordaça no nosso vida. Isso é muito perigoso. Então se você for observar, a rede já está em volta de nós. A rede está em volta de nós. Qualquer coisa, por qualquer motivo, nós somos pegos pela rede. Já estamos cometendo um crime político, um crime moral, porque a rede
Podemos estar no caminho, ele saiu da roda, está fora da roda, e é justo colocar na roda novamente. Bem, vamos aqui ao ponto 2. As condições para o avivamento espiritual. Uma crise, toda a crise. Condições para o avivamento espiritual, uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a fé, contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o mundo de uma crise. E se um povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e converter nos seus bons caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. E mesmo sabendo de tudo isso, o povo de Israel não buscou a Deus. E o que aconteceu com eles? Foi levado para o cativeiro, né? Foi necessário que Deus permitisse que eles fossem ao cativeiro, porque não ouviram a voz de Deus. Naquela época, Ezequiel, Abacuque, Jeremias, todo este povo ali exortava o povo a se voltar para Deus. Quando Abacuque, ele estava falando um pouco a respeito das suas desobediências, que faz aqui o título da revista, A Viva da Obra, ele estava mostrando ao povo a necessidade que eles tinham de se voltar para Deus. E Deus já tinha mostrado a Abacuque a derrota, o sofrimento daquele povo, porque falava que o povo não ouvia. Então Deus já tinha mostrado a Abacuque que aquele povo ia sofrer, porque todas as guerras que havia no meio daquele povo, eles estavam perdendo a batalha. Até Abacuque, certa vez, quis se indignar assim com Deus, né? A respeito do Senhor, por que você está usando isso? Esse povo é mais ruim que nós, e está nos vencendo na batalha. Toda vez que nós vamos à batalha, nós perdemos para ele. Você vai nos ver assim pior, porque nós não te adoramos como Deus, nós te adoramos como Deus, esse povo não te reconhece. Vem a luta e nos vence, né? Mas ali era o castigo de Deus. Deus estava usando o ímpio para consertar o seu povo, que era necessário que ele nos consertasse, né? Então ele viu que não tinha mais como orar e pedir a presença de Deus. Ele pediu a Deus que ela viva a obra no meio dos anos, né? Eu não sei por quanto esse povo vai sofrer, mas a viva a tua obra no meio dos anos, para que eles possam se converter e possam conhecer que o Senhor é o verdadeiro Deus no meio dos anos. Não sei quanto, mas faz que esse povo conheça. Então isso é que acontece no nosso meio, né? A pessoa precisa de muitas vezes sofrer para pegar o caminho certo. Humilhação diante de Deus. Humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, está novamente aqui, dentro de se humilhar diante de Deus, aí as coisas acontecem. Porque muitas das vezes as coisas não acontecem, porque muitas vezes eu não ligo diante de Deus, mas acho que somos melhor. E a história diz que, quando nós pensamos que estamos muita coisa, Deus é nada na nossa vida. Quando nós pensamos que somos pouca coisa, diz a história que Deus não é nada na nossa vida. Mas quando nós pensamos que nós não somos nada, aí a história diz que Deus é muito na nossa vida. Mas enquanto nós estamos pensando alguma coisa, é o nosso mérito, é porque eu sou isso, sou aquilo outro, aí diz a história que não tem nada de Deus na vida. Mas quando você pensa que não é nada, aí Deus é tudo na nossa vida. Aí então vem um avivamento espiritual, quer dizer, uma humilhação. Porque muitas das vezes uma pessoa ele se exalta tanto e muitas das vezes não tem sucesso no seu ministério, porque ele sempre é exaltado, ele sempre acha que é melhor do que a mais pessoas, e Deus muitas das vezes não usa ele. Me fez lembrar uma certa vez aqui, que apareceu um cantor aqui, cantor ajeitado, né? Daquele que vem de empresário, o cara era bonito e ajeitado mesmo, né? Todo empolgado. Subiu aqui, ele ficou parecendo um Elvis Presley, né? Você levou lá embaixo e cantou aqui, não aconteceu nada. Deus abençoou, porque não vendeu nenhum CD, porque ficou revoltado, né? Não vendeu nenhum CD, porque o povo viu ali a sua arrogância e cantou aqui, não agradecer. Fez bem feito. E diz o empregador uma certa vez, quando alguém muitas vezes prega
prega e quando ele canta no púlpito da igreja e que não acontece nada, aí muitas vezes que a pessoa desce envergonhada, desce muito envergonhada. Só que foi o contrário, quando a pessoa sobe humilde, ele pode ser exaltado, mas quando ele sobe exaltado, ele desce envergonhado, porque não acontece nada. Então o importante é a forma que você está subindo, não é a forma que você está descendo na casa de Deus. Então o que quer dizer? É a casa da humilhação. Quando você é humilde diante de Deus, Deus te abençoa, Deus te protege e Deus te guarda. Amém? Então, vamos aqui um pouco mais. Conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecado. Se converter, tem que haver confissão de pecado. Todas as vezes que o povo de Deus, os líderes daquela época, levavam o povo ao arrependimento, e levavam o povo a confessar os seus pecados. E nos dias de hoje, muitas das vezes, a pessoa não confessa mais pecado. Eu me lembro de voltar de novo, vou passar. Vamos voltar ao passado que não deu muito. No meu tempo de jovem, aqui quando tinha reunião ministerial, aí ficava uma fila bem legal. Fila grande. Todo mundo vai confessar pecado. Aqui os obreiros estavam aqui e nós estávamos aquela fila de gente lá fora. Turma de jovem. Tinha de todo jeito. O que foi que você fez? Vamos começar com o pastor. Né? Então tinham confessado os pecados. Era isso que acontecia. Hoje, muitas das vezes, você vai no ministério, não tem como confessar o pecado. Mas aquela vez o pastor diz assim: eu estou achando que o povo está muito crente, ou eles deixaram você ver, porque ninguém peca mais. Né? Porque antigamente confessava pecado, hoje não confessa mais pecado, né, irmão? Então deixou de pecar, o povo está muito santo. Mas muitas das vezes eles não estão confessando as suas faltas diante de Deus. Então, que o avivamento é necessário que há confissão de pecado para haver um avivamento. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança o quê? Misericórdia. E se a pessoa não confessa e não deixa de pecar, ele não vai ter um avivamento na sua vida. Amém? Um caminho preparado. A crise pode ser um pré. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual, se nós humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor, em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados, se convertermos dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Está aqui a receita. Se alguém quer alcançar esse objetivo, aqui está a receita. Procura se consertar, se humilhar, confessar os seus pecados e andar em novidade de vida que Deus vai te abençoar e você vai ter uma vida abençoada diante de Deus. Terceiro ponto, o nosso ponto está quase acabando, né? A necessidade de um avivamento espiritual. Acho que está agora para agir. A situação espiritual de Judá, por causa da desobediência de Judá, profetas alertaram a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências, a destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, e o templo foi destruído. Além disso, um terço dele morreu de fome e de peste, ao passo que a outro terço morreu pela espada. Aqui. Então, quando a gente estava observando aqui, a gente disse: o povo de Israel foi levado para o cativeiro. Mas nunca parou para pensar o tamanho da destruição e do sofrimento daquele povo. A terça parte é muita coisa. A terça parte morreu de peste. E a outra terça parte morreu de espada. Não acredito mais aqui. Morreu mais? A metade do povo, então, praticamente não foi. Quer dizer, destruição, espada, peste.
porque veio a guerra e todo o povo deixou ver a crise no meio deles também. Aí veio a peste, veio a doença, veio a fome, então a distribuição é total. Porque tudo isso, se eles tivessem ouvido lá no começo a voz de Deus, não precisavam de passar por isso. A história diz que naquela época os sacerdotes, muitos dos sacerdotes, o rei mandou matar. O rei daquela época, o rei Ezequias, foi teve seus olhos furados e foi levado para o cativeiro com seus olhos furados. Lá ele morreu. E assim aconteceu com muitas pessoas. E a história diz que eles ficaram aqui por 70 anos. 70 anos no cativeiro para aprender as ordenanças de Deus. Porque não ouviu a voz de Deus, então não passou para o necessário passar por essa orelha, para que eles não pudessem chegar na presença de Deus e reconhecer que Deus é Deus e Deus tudo pode. O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo conhecido não era boa, pois ela não sentia falta do lugar de reunião para adorar ao Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que Ezequiel, o exército babilônico, destruirá. Então o que aconteceu? Que ganha para ganhar os templos, já está se acabando. Quando o rei ordenou, rei Ciro ordenou que eles voltassem para as suas terras, para reconstruir a sua cidade, para reconstruir o templo, o que eles fizeram? Quando eles voltaram para a sua terra, eles já tinham esquecido de Deus, chegaram com uma pobreza tremenda, precisavam de construir casa, ou preparar as suas propriedades, e esqueceram do templo, não sentiram mais nem necessidade de ir ao templo. O que acontece nos nossos tempos? Tem muitas pessoas que não têm mais necessidade de igreja, de templo, só cuida da sua casa, do seu financeiro, e muitas das vezes isso não é certo. Então Deus foi necessário usar Ageu, um ex-exilado que tinha voltado com o povo do exílio. Deus usou o profeta Ageu para despertar o povo, que eles tinham abandonado a casa de Deus. Era necessário que eles construíssem um templo para adoração, e em vez de construir um templo, eles estavam cuidando das suas próprias casas. E Deus disse: eu não me alegro em habitar em casa forrada, casa de todas as formas, gostosa, porque o meu templo ainda está destruído. Aí a história diz que Deus usou Ageu, e ele convocou o povo daquela época, os sacerdotes, Zorobabel, e os governantes, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo diz assim a palavra de Deus. Ageu falou com aquele povo a respeito da ordem de Deus, e diz que um avivamento, a chama do avivamento, chegou ao coração daquele povo, e eles novamente voltaram a reconstruir o templo, trabalhar o templo com alegria, com fervor e dedicação. E a história diz que o povo, as vizinhanças daquela região síria, samaritana e as demais pessoas vizinhas, se propuseram a ajudar ele na reconstrução do templo. Mas o europeu não quis. Não, Deus ordenou que é nós que temos que fazer o templo, e dispensou a ajuda das nações vizinhas, porque era eles que eram para construir, porque era uma ordenança de Deus. E assim eles o fizeram. Construir o templo, Deus o abençoou, e diz a história que foi um dos avivamentos maiores que teve naquela época, porque o rei Ciro devolveu que quando foi destruído o templo por Nabucodonosor, a história diz que ele levou todos os utensílios do templo, destruiu tudo que era de pano e para a Babilônia, levou tudo. Mas o rei Ciro, na época, ele devolveu todos os utensílios do templo, voltou para o templo do Senhor em Jerusalém, e a alegria foi abundante, porque Deus estava presente, estava sendo realizada a tua casa no meio do seu povo. Amém? O desejado das nações. Então acabou, um pouquinho. Então a primeira e a segunda que falta. O desejado das nações e a glória da segunda casa. Conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações, e encheria essa casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, havia em Jerusalém o templo, que foi construído várias vezes. Esse templo foi construído com Zorobabel, bem antes de Cristo, mas esse templo passou por várias transformações. Mesmo tendo aquela alegria espiritual daquela época, aquele equipamento daquela época, aquilo importante, ele diz
era intermédio do profeta escreveu, transações da glória diz, porque a glória que onde é o tempo, a glória desse lugar será maior do que o primeiro, o Senhor que neste lugar dará paz, diz o Senhor. E vem aqui se levantaram para construir o templo, por intermédio do profeta, Deus escreveu como seria e virá o desejado das nações, e virá o desejado das nações, para o desejado das nações. É o próprio Filho de Deus que é vida divina, e este próprio Filho de Deus deve ser representado neste templo. Então a glória é maior do que esta, então a glória daquele tempo, que agora que Salomão tinha construído lá no passado, ele tinha construído um outro templo. Com o tempo passou, houve várias transformações, mas chegou até o tempo de Jesus, e Jesus foi apresentado neste tempo. Tanto é que ali que havia em Jerusalém, um senhor por nome de Simeão, né? A história diz que ele era justo e temente a Deus. Quando Jesus foi apresentado ao templo, foi por ele, Simeão. E ele disse que agora o teu servo pode descansar em paz, porque os meus olhos já viram a minha salvação. Ali estava apresentando Jesus dentro daquele tempo. Então a glória é maior do que essa. Então são coisas que Deus faz e assim acontece. Só basta que você ouvir a voz de Deus, que Deus vai abençoar e tudo vai correr bem. Deus usa o Ciro para libertar o povo do cativeiro. Já falamos a respeito disso, vamos pular isso aqui, né? Porque já falamos, Ciro já determinou que o povo voltasse para a tua terra. A necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivada. Assim precisamos o crescimento da frieza e a mornidão espiritual sobre o coração de um povo ou de uma igreja local. Então, está falando aqui, eu falei lá no início, nós estamos presenciando a frieza, a mornidão espiritual sobre os corações de um povo e de uma igreja local. Porque avivamento espiritual é aquele que desce do céu. Muitas das vezes aparece um tipo de avivalista na igreja, mas não avivalista espiritual. Nós vemos que no nosso meio de hoje há muita inovação do avivamento espiritual. Pessoas fazem barulho, pessoas correm no corredor da igreja, pregador faz aviãozinho dentro da igreja, né? Mas muitas das vezes a sua vida lá fora, quando você vai ver o seu testemunho lá fora, não tem nada nem de crente nem de espiritual. Quer dizer, um movimento falso que ele faz dentro da igreja, muitas vezes para enganar os santos da igreja. Então, minha amiga, a frieza e a mornidão espiritual. Aí vai embora, passa tudo. Você sentiu o quê? Nada. Só viu o movimento, mas a presença de Deus, o avivamento, a chama do Pentecoste não estava em seu coração. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristão e de igreja era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igreja é uma realidade. Está dizendo aqui. Dizem, quando eu estava lendo um comentário a respeito da igreja na Europa, a Europa é um dos países que está passando por mais a pior crise do cristianismo, do avivamento. A história diz que igrejas de abrir, igrejas estão sendo fechadas. Está sendo fechadas as igrejas da Europa. São países que muitas das vezes abandonam Deus. Isso muitas das vezes acontece. Em vez de aumentar a população do cristianismo, muitas vezes ela está diminuindo. Por quê? Porque eles estão abandonando através da sua liturgia, da sua frieza espiritual, estão entrando aí nessa neblina, nessa frente fria, e muitas das vezes o poder de Deus vai diminuindo. Quando a pessoa pensa que não, ele está desviado da presença de Deus. Eu quero dizer, só para concluir aqui para vocês, quando eu falei ser desviado da presença de Deus, ninguém se desvia duas vezes. A gente vai desviando de pouco a pouco. A gente vai virando de pouco a pouco, menos percebe que você não é mais crente. Vai deixando os bons conselhos, vai deixando os bons costumes, não vai concordando com a palavra de Deus. Isso está errado, isso está antigo, tem que renovar.
isso aqui está ultrapassado, e quando você vem pensar, já a igreja está tão diferente, está tão errada para ti, nem compensa mais vir para a igreja, é melhor ficar em casa. Mas é melhor ser criticado mesmo. Estou vendo tanta coisa errada naquela igreja, é melhor ficar em casa. Ela não tem nem mais como ir. Como pensa que não, a pessoa está desviada do caminho do Senhor. Isso muitas vezes acontece por falta de vigilância. Só para concluir aqui, qual é a conclusão? O tempo acabou. Quando o povo de Deus se encontrar em situações de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que se está apagando. A vontade de Deus é essa, de sempre acender a chama que está apagando. Se for preciso, Ele usará uma crise para isso. Você pode ter dificuldade, doença, pobreza, e uma coisa qualquer para que você possa restituir a sua vida espiritual. Se for preciso, Ele usará uma crise para isso. Usará circunstância diversa para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo, que se humilha, que busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará na nossa vida. Mas aqui tem condição, viu? Para a pessoa receber algo da parte de Deus, sempre tem Deus se põe condição. Aí a pessoa não quer ter compromisso nenhum com Deus, compromisso de nada. Ele acha que Deus é obrigado a abençoar ele na hora que ele quer ser abençoado. Não, Deus não tem compromisso com o desobediente. Sabe? Aprende isso. Deus não tem compromisso com o desobediente. Agora, quando você busca Deus, Ele te abençoa. A porta está aberta para Ele abençoar. Mas quem tem que abrir a porta para Ele abençoar? É nós mesmos. Amém? Então eu quero ficar por aqui. Corri um pouco aqui para chegar no tempo na hora mais certa. Eu quero agradecer aqui a igreja, que atentamente nos ouviu, vai nos perdoando, chegou um aprendizado necessário, mas não falta a escola dominical. Toda essa revista está falando do avivamento. Avivamento do Novo Testamento, avivamento do Velho Testamento. Avivamento está aqui da primeira lição até a lição de 13ª, né? Eu quero agradecer também ao pastor Antônio Veio, que nos permitiu, e mesmo a gente do pastor, né? Que nos permitiu que a gente estivesse aqui contribuindo com o trabalho desta noite. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Oremos, querido Deus, eterno Pai, te louvamos e damos graças por este momento oportuno que o Senhor nos deu. Que a tua bênção, que a tua graça seja com a tua igreja, que o Senhor possa, Senhor, trazer um departamento ao teu povo, que o teu povo possa reconhecer a ti como Deus verdadeiro,